Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrelina de Língua Portuguesa. Hoje, nossa aula será ainda sobre verbos, e nós iremos falar sobre os verbos anômalos, abundantes e defectivos. Vamos conhecer? Acompanhe comigo na tela. Verbos anômalos. Verbos anômalos são aqueles que, ao serem conjugados, sofrem alterações em seu radical. Na língua portuguesa, existem dois verbos anômalos, o ir e o ser. Assim, o verbo ir pode manter o seu radical ir em eu irei, mas apresentar irregularidade em eu vou. Já o verbo ser pode manter o seu radical s em ele será, mas apresentar irregularidade em ele é, por exemplo. Observe que em todos os exemplos do verbo ir e ser, não mantém o radical na conjugação, ou seja, o i, is. Ele é um corredor e vai em busca da vitória. Josélia era cantora e compositora. Em julho, fomos à fazenda comemorar o meu aniversário. Observaram aí, pessoal? Que ele não mantém, não é, o seu radical aí na conjugação, ok? Conjugação dos verbos anômalos. Os verbos anômalos apresentam radicais diferentes no momento de sua conjugação. O radical é a parte principal de uma palavra. É responsável, portanto, pelo seu significado. Com base nesse radical, outras palavras vão sendo formadas, como as palavras belo, bela, beleza e belezura, cujo radical é bel, ok? E aí na língua portuguesa existe apenas dois verbos anômalos, o ir, no presente, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles, elas vão. No pretérito perfeito, eu fui, tu fostes, ele, ela foi, nós fomos, vós fostes, eles, elas foram. O pretérito imperfeito, eu lá, eu ia, tu ias, ele, ela ia, nós íamos, vós ireis, eles, elas iam. E o ser, do indicativo, no presente nós temos eu sou, tu és, ele é, ela é, nós somos, vós sois, eles, elas são. No pretérito perfeito, eu fui, tu fostes, ele, ela foi, nós fomos, vós fostes, eles e elas foram. Pretérito imperfeito, eu era, tu eras, ele, ela era, nós éramos, vós ereis, eles, elas eram. Ok, pessoal? Esses são aí. Agora nós vamos para os verbos abundantes. Vamos conhecer aí os verbos abundantes. São aqueles que em certa conjugação têm mais de uma forma aceita pela gramática. É mais comum haver duas formas equivalentes possíveis, mas há casos com até três formas equivalentes. Algumas vezes, ambas as formas possíveis são usadas recorrentemente pelos falantes, mas há casos em que os falantes usam com mais frequência apenas uma delas, fazendo com que a outra seja menos conhecida. Conjugação dos verbos abundantes. Os verbos abundantes podem ter uma conjugação regular ou irregular, sendo que em caso específico, dependendo do tempo e da pessoa da conjugação, haverá mais de uma forma possível. Isso ocorre com ou mais frequência do particípio, o que é chamado de particípio duplo. Além do particípio, também há registro de conjugação dupla em outros tempos verbais, como em certos verbos do presente e do indicativo e no imperativo afirmativo, ok, pessoal? Esses são verbos abundantes, especificamente quando se trata dos casos anteriores. No caso do verbo haver, há duas formas de conjugação para a primeira pessoa do plural, nós, no presente do indicativo, enquanto no caso dos verbos dizer, fazer e trazer, há duas formas possíveis para a segunda pessoa do singular, tu, no imperativo afirmativo, ok? E nós temos os verbos terminados em
É em ZR ou ZI, imperativo afirmativo, né? Zer ou zi. Trazer, traze. Faz, faz. Tu, tu. E o verbo haver, no presente do indicativo, nós, havemos, hemos. E aí nós temos o próximo verbo, que são verbos defectivos. Vamos conhecer? Verbos defectivos são aqueles que possuem conjugação incompleta, ou seja, não se conjugam em todos os modos, tempos e pessoas. Pode ser conjugados apenas nas formas arrisotônicas, ou melhor, nas formas cuja vogal tônica permanece fora do radical. Os motivos pelos quais esse fato ocorre são variados. Alguns verbos, se fossem conjugados, iriam se confundir com outros, como é o caso de falar e falir, os quais, na primeira pessoa do indicativo, ficaram do mesmo modo falo. Assim, somente o verbo falar tem conjugação na primeira pessoa do singular, ok? Além dos problemas de equívoco que os verbos defectivos poderiam causar, como exposto anteriormente, há ainda outras causas, perdão. Algumas formas são repudiadas por questão de provocarem sons desagradáveis, ou por não serem usuais, ou por desenvolverem conotação pejorativas. São exemplos de alguns verbos defectivos: adequar, falir, doer, reaver, abolir, banir, blandir, carpir, colorir, delir, explodir, ruir, exaurir, demolir, puir, delinquir, fugir, esplandecer, feder, aturdir, brandir, esculpir, extorquir, retorquir, soer. Costuma ter, costume de, né? O soer. E etc. Ok? Agora, pessoal, vamos aí fazer a nossa atividade, praticar aí o que nós aprendemos na aula de hoje. Ok? Primeira questão. Marque a alternativa em que se verifica a irregularidade do verbo anômalo ir. Letra A. Naquele tempo, ela ia à faculdade em seu velho Fusca branco. B. Estava calmo quando foi ao tribunal para depor no tal processo. C. Iríamos definitivamente para Portugal e não voltaríamos mais. D. Fomos criticados por irmos ao show da cantora tão polêmica. E E. Não adianta nem chorar nem espanecer. Irei à festa sozinho. Qual a alternativa correta, hein, pessoal? Vamos ver? Espero que você tenha marcado a letra B, né? Estava calmo quando foi ao tribunal para depor no tal processo. Segunda questão. Marque a alternativa em que se verifica a irregularidade do verbo anômalo ser. A. Era uma vez um patinho feio, que na verdade era um belo cisne. B. Mas será que você não tem nenhum pouco de consciência ética? C. Não importa quem seja escolhida, ambas merecemos o prêmio. D. Acho que seria muito hipócrita se dissesse que ainda gosto de você. Ou E. Por sermos inteligentes, optamos por não apoiar esse tipo de ideia. E aí, qual a alternativa? Vamos ver? Letra A, não é, pessoal? Era uma vez um patinho feio que, na verdade, era um belo cisne. Cisne. Terceira questão. Complete as lacunas com o particípio regular dos verbos abundantes entre parênteses. Né? E aí, nós temos letra A, eu havia o convite, mas surgiu o imprevisto. Havia de aceitar, né? Então, seria aceitado, não é? Eu havia aceitado o convite, mas surgiu o imprevisto. B. Ela tinha diversos assuntos naquela região. Tinha de envolver.
E aí? Como se escreve? Envolvido, não é, pessoal? Ela tinha envolvido diversos assuntos naquela reunião. C, vocês já tinham a vontade de sair? Matar, não é? Aí, a vontade, matar, então como é que se escreve? Vocês já tinham matado a vontade de sair? E letra D, pensei que havia o cabelo de outra cor, tingir. Tingir, então, nós temos aí tingido. Pensei que havia tingido o cabelo de outra cor. É, pessoal? Muito bem. Quarta questão. Todos os verbos abaixo são defectivos, exceto A, abolir, B, colorir, C, extorquir, D, falir ou E, exprimir. E aí, qual a alternativa? Espero que você tenha marcado exprimir, letra E, não é, pessoal? Muito bem. Quinta questão. São exemplos de verbos defectivos A, precaver, abolir, adequar, demolir, B, latir, miar, relinchar, C, limpar, aceitar, enxugar, expulsar, D, anoitecer, amanhecer, chover ou nevar. Vamos ver? Qual a alternativa? Você marcou? Letra A, precaver, abolir, adequar, demolir. Letra A, não é, pessoal? Esses são exemplos de verbos defectivos. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Já te espero para a nossa próxima aula. Para essas e outras aulas, acesse a nossa plataforma Eduque.